Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão me vendo, me ouvindo. Eu quero iniciar então o culto desta noite, iniciar essa palavra, esse momento, e convido todos vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 93. Abram suas Bíblias, vamos à mensagem desta noite. É claro, né, que eu não posso deixar de compartilhar o nosso contentamento, a nossa alegria pelo retorno das atividades, ainda que com algumas limitações, mas graças a Deus, graças à oração de muitas pessoas, graças à intervenção de pastores que foram atrás do prefeito e de outros políticos, graças ao trabalho de muitas pessoas, nós vamos poder voltar às atividades. E isso é muito importante. Algumas pessoas não levam tão a sério a igreja, então não sentem, não entendem a gravidade e a importância. Mas para nós, que somos salvos, que entendemos a relevância de Deus, a relevância das coisas espirituais, é muito importante. E damos graças a Deus. Bom, abra sua Bíblia aí, Salmo de número 93. Salmo de número 93. Vamos fazer a leitura deste salmo a partir do verso de número 1. Salmo 93, verso número 1. Acompanhe comigo na leitura. Está escrito: O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu te dou graças, Deus, por esta noite. Te dou graças pela oportunidade de falar em teu nome. Te dou graças, Deus, por conhecer o Senhor. E eu peço que o Senhor abençoe este momento tão importante, tão precioso, tão distinto, Deus, que é o comunicar da sua palavra, que é o ouvir da sua palavra, que é estar, Deus, atento, Deus, aos teus pés para saber qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Dirige-nos, Senhor. Guia-me, Senhor. Enche-me, Deus, da tua graça. Enche-me, Deus, de ousadia, de sinceridade, de verdade, de poder, de graça, Senhor. Enche-me, Senhor Deus, da sua palavra e que o Senhor a deposite nos meus lábios para que eu fale ao seu povo. Usa-me, Senhor, nessa noite, que eu seja apenas um instrumento, Deus, para que o Senhor opere os seus propósitos, Senhor. Não se preocupando comigo mesmo, não se preocupando com os meus interesses, mas apenas na sua vontade, no seu querer. Abençoa, Deus, todo aquele que ouve a minha voz, que ouve esta pregação. Abra os seus corações. Como está escrito, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Que o Senhor abra, que o Senhor não permita que ninguém fique com o coração endurecido, com o coração fechado, mas que esteja com o coração aberto, com o coração quebrantado, disposto a ouvir-te, a conhecer-te, a louvá-lo e a mudar a sua vida e ser transformado. Deus, eu peço então que o Senhor nos transforme nesta noite. A sua palavra é poderosíssima, Senhor. E ela tem poder, Deus, de nos transformar, de ir até o mais profundo da nossa alma. Jeremias diz que a sua palavra é como um martelo que esmiuça a penha e como um fogo consumidor. E que assim seja, portanto, nesta noite, que o Senhor venha consumir o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser. Que o Senhor venha, Deus, esmiuçar, Senhor, todo orgulho, toda fraqueza, toda dureza, toda dúvida, Senhor. Sejamos avivados e vivificados pelo teu grande e maravilhoso poder. É o que eu peço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos irmãos, eu li esse salmo fantástico, esse salmo glorioso, que iniciou no verso de número 1, dizendo: o Senhor reina. Nós, muitas vezes, acostumamos ou temos uma visão muito limitada de quem Deus é, da pessoa de Deus, e isso nos atrapalha muito no nosso relacionamento com Ele, isso atrapalha muito na nossa vida cristã, isso atrapalha muito no nosso desenvolvimento, isso atrapalha até na nossa conversão. Há tantas visões equivocadas de Deus, há tantas visões pervertidas de Deus, que eu digo a você que há muitos deuses pregados na igreja evangélica que não é digno de adoração.
Muitos deuses falsos têm entrado no nosso meio. Deuses hedonistas que estão apenas preocupados com o nosso prazer, com a nossa satisfação, com o nosso interesse. Um Deus falso, um Deus muitas vezes carnal, um Deus muitas vezes arrogante, soberbo, um Deus desonesto, infiel à sua própria palavra, um Deus muitas vezes leviano e despreocupado, distante e longe. Outras vezes um Deus caprichoso, apenas preocupado com números, apenas preocupado com grandeza, apenas disputando com outras religiões quem será o melhor, quem será o maior, quem será o mais famoso, mais elogiado, mais falado, mais grandioso. E são deuses pobres, fracos e débeis. E muitas pessoas também estão dentro da igreja e às vezes não têm uma visão adequada de Deus, não têm uma visão correta de Deus. Não compreendem Deus da maneira adequada e por isso tem um relacionamento errado com Deus. Meus irmãos, a maneira que você enxergar Deus será a maneira que você viverá para Ele ou não. A maneira que você compreender Deus é a maneira que você terá a direção da sua vida. Então é necessário, é fundamental para que nós tenhamos um avivamento pessoal, para que nós tenhamos uma santidade apurada, para que nós tenhamos uma entrega verdadeira e um relacionamento sério com Deus, nós devemos conhecê-lo melhor. E se você prestar atenção nesta noite, se você prestar atenção no que eu falarei a respeito de Deus, Deus abrirá o seu coração e você será transformado. E a visão que eu trazer a respeito de Deus mudará para sempre a maneira que você vai tratá-lo, a maneira com que você vai se relacionar com ele. Preste bastante atenção. Esteja atento à voz do Espírito Santo. Escute o que eu vou falar nessa noite. Porque eu não vou falar nada de mim mesmo, senão aquilo que está escrito. Eu li para vocês o Salmo de número 93. E o Salmo de número 93 é um cântico maravilhoso e que vai demonstrar um dos atributos mais fantásticos de Deus e mais importantes de Deus. É o atributo da majestade de Deus. A majestade de Deus. Deus, eu não sei o que ele é para você. Deus, eu não sei o quão relevante, o quão importante ele é para você. Eu não sei o qual distinto ele é para você, mas eu vou dizer para você o que a Escritura diz sobre ele. Qual é o testemunho dele mesmo sobre o seu caráter, sobre a sua grandeza, sobre a sua majestade. Meus irmãos, em meio a todas essas crises, por assim dizer, diante de todas essas loucuras e diante de todos esses problemas de autoridades, poderes, prefeitos, governadores, presidente, ministros, tribunais, juízes, muitas vezes ficamos perdidos e ficamos muito focados neles e até dependentes dele para que tenhamos paz, para que tenhamos uma certa tranquilidade, para que tenhamos uma vida bem conduzida, para que possamos sorrir. Muitas vezes ficamos muito com os olhos fixos no nosso gerente, no dono da nossa fábrica. Ficamos com os olhos fixos na prefeitura, ficamos com os olhos fixos nos juízes, nos poderes e esperamos neles o nosso descanso, a nossa prosperidade, a nossa paz, a nossa alegria. Eu quero dizer a você que existe acima de todo este mundo visível e até do mundo invisível um rei. O mundo, ele não está abandonado, o mundo não está entregue ao seu bel prazer. Os governantes, os reis deste mundo estão debaixo de uma autoridade superior que opera, que é atuante, que é real neste mundo. E eu estou dizendo de Deus. Há um rei sobre este mundo. Há um rei, um senhor sobre este mundo. E ele é Deus. Ele é Deus. Quando você pensa, a autoridade máxima no Brasil, quem é? Deus. Não é o Bolsonaro, do Poder Executivo. Não é o Congresso, do Poder Legislativo. E tampouco é o STF, do Poder Judiciário. Não são eles. Eles são sujeitos a uma autoridade superior a todos eles, que é Deus. Nós temos um rei. Nós temos uma pessoa que reina sobre toda a humanidade. Os presidentes do Brasil, dos Estados Unidos, os reis da Europa, o sultão das Arábias, todos os poderosos e governantes, os ditadores da Coreia do Norte, da China, eles
prestarão contas do seu trabalho a um rei que lhes deu autonomia e autoridade durante um certo tempo. Eles não estão aqui pensando, eu sou o último e o primeiro, eu sou o chefe de tudo. Não. Eles não estão no topo. Há um muito superior a eles. Há alguém que reina sobre eles e tem autoridade sobre todos eles. É Deus. E por que Deus tem essa autoridade? Eu vou ler alguns textos a vocês a respeito dessa majestade, dessa autoridade. E vejam a grandeza de Deus. O Salmo de número 95, a partir do verso 3, está escrito o seguinte: porque o Senhor é Deus grande e rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar porque ele o fez e as suas mãos formaram a terra seca. Salmos está dizendo, existe um rei sobre toda a humanidade. Quem? Nosso Deus, Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Por que ele é Deus? Porque ele criou tudo. Ele fez tudo. Tudo que existe neste mundo visível e até no mundo invisível foi feito por Deus. A mesa que você encosta, ela foi feita de algum produto natural qual Deus criou e a qual Deus sustenta. Porque no instalar de dedos, Deus pode tirar toda a providência dele e tudo apagar-se, e tudo se desaparecer, e tudo voltar ao nada, porque do nada vieram. Se Deus não sustentar, não tem árvore para que a madeira seja extraída, para que através da madeira a sua cama, o seu armário seja feito. Se Deus não sustentar a água que você bebe, ela não fluirá mais dos rios, não surgirá, não brotará mais das nascentes. Tudo é dele. Quem comprou alguma coisa dele? Quem deu alguma coisa para ele? Porque até nós apenas vivemos porque ele nos sustenta. Se Deus tirar o ar que você respira, você morre. Se Deus não der força para que o seu coração bata, você também morre. Nem você consegue se sustentar a si mesmo, mas é outro que te sustenta e é Deus que sustenta você. Como nós então vamos ter qualquer jactância? Como nós vamos ter qualquer sentimento de propriedade, de grandeza de nós mesmos? Nós não temos nada. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus diz, ide e dominai. Olha, domínio, eu te deixo você controlar, administrar, porque é meu. É meu, é minha propriedade. Em Ageu, Deus vai dizer, minha é a prata e meu é o ouro. Tudo que existe neste mundo, entenda, está escrito, ele quem fez, ele quem criou, ele quem sustenta a existência dessas coisas, ele quem preserva a existência dessas coisas, porque se ele não fizer isso, nada existirá, então é dele. Em última instância, tudo que eu tenho, tudo que você tem, é de Deus, é dele. E se é dele, ele tem poder para determinar como as coisas devem ser utilizadas, manuseadas e organizadas. Por quê? Porque foi ele quem criou e é ele quem sustenta. Eu me lembro que num certo livro, alguma pessoa vai dizer, poxa, mas fui eu que plantei, fui eu que trabalhei para receber o salário, construir a casa que eu tenho, comprar o carro que eu tenho, a vestimenta que eu tenho, para ter as comodidades que eu tenho. Fui eu que fui para a empresa, eu que fui para a loja, eu que fui para a fábrica, eu que fui bater de porta em porta, oferecer meu produto e vendê-lo. Aí uma pessoa sábia responde, mas se Deus não tivesse dado a você forças para se levantar da cama, se Deus não tivesse permitido a chuva cair para brotar o alimento e você comer e se sustentar, e se Deus não tivesse permitido com que as pragas não tivessem as suas limitações e toda a humanidade tivesse morrido, e se Deus, ou seja, tudo em última instância depende e vem de Deus. Jeremias vai dizer o seguinte texto, em capítulo 10, a partir do verso número 6. Ninguém é semelhante a ti, Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem não te temeria, ó Rei das nações? Por isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti.
Jeremias vai dizer: o Senhor reina sobre as nações, o Senhor está acima das nações, o Senhor é um Deus mais sábio do que qualquer um outro, ninguém é semelhante ao Senhor, não há nenhum ministério da saúde tão sábio quanto o Senhor, não há nenhum ministério da economia tão sábio quanto o Senhor, não há nenhum rei, nenhum ministro, nenhum inteligente, nenhum ganhador do prêmio Nobel que seja tão inteligente quanto o Senhor, e é por isso que o Senhor reina, porque se formos então colocar alguém para controlar que seja sábio, que seja o mais sábio de todos. Se vamos colocar alguém para governar que seja inteligente, que seja o mais inteligente de todos. Se vamos então nos sujeitar à ciência, ao conhecimento, vamos nos sujeitar àquele que tem o conhecimento de todas as coisas e qual não há semelhante a ninguém. Se nós então estamos dispostos a sujeitar, e se vamos seguir os mais sábios, Deus é o mais sábio, Deus é o mais poderoso, Deus é o mais inteligente, Deus é o mais esperto, Deus é o mais astuto, Deus é o mais sábio de todos. Não há nada parecido com ele. Absolutamente nada parecido com ele. Esse exemplo é como se quisesse dizer da seguinte maneira: pense, você que é jovem, você que é mais novo, carros são semelhantes, 4 rodinhas, uma estrutura, motor, volante, assentos e tudo mais. Casas são comparáveis, são semelhantes umas às outras. Tem umas muito melhores do que as outras, mas elas têm paredes, elas têm cozinha, banheiro, tem área de lazer, dormitórios. Comparável, semelhança. As pessoas são semelhantes, cabeças, braços, troncos. Mas a sabedoria e a grandeza de Deus não tem nada, absolutamente nada parecido com ele. Ele é muito, mas muito, muito superior. E ele, portanto, tem o direito de se colocar acima de tudo e falar: eu tenho direito à sabedoria, o conhecimento, a esperteza, a virtude para reinar sobre todos e sobre tudo. Não há ninguém semelhante a ele. Em Crônicas, está escrito no capítulo 16, a partir do verso número 25, diz o seguinte: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, força e alegria no seu lugar. Está dizendo esse texto que Deus é absolutamente incomparável na sua majestade, incomparável na sua grandeza, incomparável no seu esplendor, incomparável na sua força, incomparável na sua alegria. Todas as virtudes e sentimentos de Deus são infinitamente superiores a qualquer um. Os deuses das nações, aqueles deuses medíocres das outras religiões, que são falsos, que são pobres, que são tolos, que têm pernas e não conseguem andar, têm mãos e não conseguem tocar, têm boca e não conseguem falar, ouvidos têm, mas não têm capacidade de ouvir a oração de ninguém, olhos têm, eles não conseguem enxergar, precisam ser carregados, porque por si só não conseguem fazer nada. Inúteis. Os deuses das outras religiões são inúteis, mas Deus é grande, poderoso, é um rei, está no seu trono, cheio de esplendor, cheio de majestade. A sua força é perfeita, a sua alegria é perfeita, a sua virtude é perfeita. Ele é acima de tudo e de todos. Quem é comparável a ele? Absolutamente nada. Nenhuma religião conseguiu produzir um Deus tão poderoso quanto ele. Os deuses das outras religiões, os deuses da mitologia, os deuses do ocultismo, eles são absolutamente pobres e fracos, risíveis diante do nosso Deus. Eles não valem absolutamente nada em comparação com o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso, ele fez os céus, ele é grandioso, ele é incomparável. Jeremias, novamente, vai dar outro testemunho maravilhoso da parte de Deus. Capítulo 32, a partir do verso 17, ele diz: ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com grande poder e com braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Ele está dizendo: olha, Deus fez os céus e a terra com o seu poder. Não tem nada difícil para ele. Nada é difícil para Deus. Por quê? Porque ele fez tudo.
Deus fez os céus, a terra, a gente vê a imensidão da terra, a gente vê a admiração das nações. Ontem, por exemplo, foi lançado um foguete para fora do planeta, foi enviada ali a estação espacial e o mundo fica, uau, com a grandeza de ter saído e ver um pouquinho do espaço. Mas Deus fez tudo. E não tem nada que seja difícil para Ele. Nada é difícil, nada é complicado, nada é um mistério para Deus, nada está oculto a Ele, nada é pesado a Ele, nada incomoda a Ele. Tudo é fácil diante do seu grande poder. E Ele continua dizendo, tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Jeremias continua dizendo, olha, ele criou os céus, ele criou as terras, ele está vendo tudo, ele enxerga tudo, ele sabe de tudo, ele conhece tudo, e ele retribui tudo a cada um segundo a sua justiça perfeita e maravilhosa. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. É um rei que está sentado no trono, é um Deus cheio de esplendor, é um Deus cheio de majestade, é um Deus que está vendo toda a humanidade, é um Deus que está vendo a história, é um Deus que está vendo o interior e o exterior, é um Deus que está retribuindo, atuando, dando a cada um segundo as suas atitudes, segundo as suas obras, segundo o fruto dos seus trabalhos. É um rei poder, está vendo tudo. Ele viu o seu dia, ele está reinando sobre você. Ele está reinando sobre a sua história. Ah, tá, mas eu não creio nele. Fique tranquilo, ele vai te dar segundo os seus caminhos. Olha esse Salmo 147, verso 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Não tem fim o conhecimento e o entendimento de Deus. Ele é grandioso. Meu irmão, comparando você com Deus, você não é nada. Comparando a nação inteira do Brasil com Deus, continua sendo nada. Comparando esse planeta, é como uma gota dentro de um balde. Nada. O conhecimento dele, a grandeza, o poder, a majestade dele é absolutamente excelsa. É infinito, não tem fim. Deuteronômio, capítulo 10, verso 17, o testemunho através de Moisés é o seguinte: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. É um Deus grande, é um Deus poderoso e é um Deus temível, terrível. Porque Ele é um Deus justo, um Deus que odeia a maldade, um Deus que odeia a desonestidade, um Deus que odeia o pecado, um Deus que odeia a perversidade. É um Deus que está no trono e vai julgar e julga diariamente cada um. E não está distante de nada, e nada lhe é oculto. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Esse é um Deus cheio de majestade e de poder. O Salmo, novamente, capítulo de número 135, verso 5, ele vai dizer o seguinte: porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, Ele fez. Nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Ou seja, Deus, Ele é poderoso, Ele opera o que Ele quer, da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer. Ele é grandioso, Ele está atuando. Tem gente que está vivendo e achando que Deus está lá em cima dos céus assistindo isso aqui como se aqui fosse um grande Big Brother. Pelo contrário, a Escritura está dizendo, Ele é um rei, está sentado no trono e está vendo tudo o que acontece no planeta que Ele criou, no mundo que Ele criou e com as pessoas que Ele criou. Ele é um rei, ele tem autoridade para reinar, e ele está reinando desde os céus, diante de todo o universo, diante de toda a humanidade. E o Salmo de 103, 19, são tantos textos que eu poderia citar, mas eu vou encerrar com este. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo.
Meu irmão, tem um rei agora reinando sobre tudo. Há um rei sobre a China, há um rei sobre a Europa, há um rei sobre a Ásia, há um rei sobre os Estados Unidos, há um rei sobre o Brasil. Quem é este rei que reina sobre e domina sobre tudo? É Deus. O nosso Deus é o Senhor Jeová, é Jesus Cristo. Ele é o grande rei sobre todas as nações. O grande rei. O mundo não está entregue, tá entregue não. O diabo é o príncipe. O rei é Deus. O mundo já está entregue, está lá no diabo. Mas Deus é um rei. É um rei sobre tudo. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Ele criou este mundo. Ele fez todas as coisas. Ele atua na história. Ele é o mais inteligente. Ele é que é digno de ser louvado. Ele que é digno de reinar. Ele que é digno de gerenciar. Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Por isso, entenda uma coisa. Eu não sei qual é a visão que você tem de Deus, mas a visão real de Deus é que Ele é um grande, poderoso rei, uma grande majestade que está sentado num trono cheio de glória, majestade, magnificência, grandeza, domínio, poder, e está reinando sobre a humanidade. E Ele está reinando sobre tudo. Ah, mas está reinando sobre mim? Tá reinando sobre todos os homens. Por quê? Olha o Salmo de número 95, verso 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Você tem vida hoje? Está vivo? Está me vendo? Está me ouvindo? É Deus. Moisés, certa vez, chocado com a visão da sarça ardente e do que Deus falava com ele, Deus veio e falou: Moisés, quem fez a boca? Quem fez o que vê, o que não vê, o que ouve, o que não ouve, o que fala? Quem fez o homem? Foi eu que fiz. Foi Deus que fez o homem. Foi Deus que fez eu. É Deus que sustenta a minha vida existindo. É Deus que fez você. É Deus que sustenta a sua existência. Você foi criado por Ele e você presta contas da vida que Ele emprestou a você. Porque um dia todos vão de comparecer ante o tribunal de Cristo, o grande rei, para prestar conta de tudo que fez na carne, quer bom, quer mal, quer para a glória, quer para a vergonha eterna. Mas todas as pessoas serão convocadas. Quem deu vida e sustenta a vida do imperador lá de algum país árabe? Quem sustenta a vida do rei da Suécia? Quem sustenta a vida do imperador do Japão? Quem sustenta a vida dos presidentes da Oceania? Deus. Ninguém vive por si mesmo. Eu não tenho vida em si mesmo. Eu não sou uma fonte de vida. A vida que vive em mim, ela flui porque Deus a permitiu. Como naquela parábola de um homem, um rico insensato, que ele diz: olha, juntei muitos celeiros e muitas coisas, muito patrimônio, agora eu vou descansar, folgar. E vem Deus diz: louco, amanhã pedirão a tua alma. O cara tá achando que vive. Não, a vida é minha, eu faço o que eu quero, amanhã eu vivo, amanhã eu faço. Se Deus não quiser, amanhã não tem amanhã para você. Se Deus não permitir, não tem daqui a pouco para você. Se Deus não permitir, não vai ter semana que vem para você, porque a sua vida não é tua e não é você quem decide os anos da sua vida, é Deus. Não é você que decide o tempo que você vai passar na terra dos viventes, é Deus. Se Deus permitir que você passe muito tempo aqui, você passará. Mas se Deus não permitir, meu amigo, não adianta lutar. Jesus mesmo vai dizer no Sermão da Montanha, no capítulo número 6, quem pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quem pode acrescentar um pouco de vida à sua própria vida? Ninguém. Ninguém. Você está aí todo bambambam, achando, não, eu faço não sei o quê, eu vivo, eu paro. Se Deus não quiser. Tiago vai falar a mesma coisa. Não falemos isso, amanhã eu vou fazer, amanhã eu faço, amanhã eu trabalho, amanhã eu vou sair. Não, se o Senhor permitir, amanhã eu irei e trabalharei. Amanhã eu acordarei e cuidarei dos meus filhos. Amanhã eu irei à escola. Amanhã eu irei fazer qualquer coisa. Se Deus permitir, porque se Ele não permitir, meu amigo, não tem amanhã para você, não tem trabalho para você, não tem filho para você, não tem mais nada para você.
A gente às vezes acha, tem um rei que está sustentando tudo, que criou tudo e está sustentando tudo. Existe um grande rei sobre a humanidade que criou a mim e criou a você. Para os cristãos, então, pessoalmente, aí o reinado é muito mais intenso. Aí essa perspectiva da majestade de Deus e do direito e do domínio de Deus sobre todas as coisas, sobre a história e sobre as pessoas é muito mais intenso. Eu vou dizer a você uma coisa que realmente pode te soar surpreendente. Durante a história, nós temos aprendido muito sobre os 10 mandamentos. E eu tenho lido, estudado bastante sobre a lei e tenho visto vários comentários. E é surpreendente que o primeiro mandamento é este que eu vou ler a vocês. Êxodo 20, verso 2. Eu, o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos, porque esse daí foi meio manipulado e não está lá adequadamente, mas os judeus ortodoxos, por assim dizer, esses mantêm, nos seus comentários mantêm. O primeiro mandamento é: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Mas o que isso quer dizer? Eu vou fazer uma releitura disso através de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. É o seguinte: nós estamos livres do poder do pecado, livres da condenação eterna, livres do jugo do diabo, de Satanás, porque alguém nos libertou. Alguém nos comprou. Estávamos vendidos para o pecado, vendidos para Satanás, vendidos com uma passagem de ida para o inferno. E alguém comprou a minha vida, e alguém comprou a tua vida. Você foi comprado. A Escritura diz que Deus veio e comprou você. E Ele pagou com qual dinheiro? Com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. Lá, desde Êxodo, essa ideia é vista. E lá em Êxodo, capítulo 20, o primeiro mandamento que eles deveriam entender: vocês foram resgatados. Vocês estavam lá no Egito. Vocês estavam sendo escravos, vivendo de maneira horrível, porque lá no início do capítulo lá 1, 2, vai dizer que chegou a mim o clamor, e não é distante o seu sofrimento dos meus olhos. Eu ouvi o seu clamor. Ou seja, estava dizendo, vocês estavam lá numa vida de miséria, numa vida de pecado, numa vida de humilhação, numa vida sendo dominados por alguém algoz, perverso, corrupto, maligno, que não os amava, que não gostava de vocês. Eu fiz as pragas. Eu fiz a saraivada cair. Eu fiz as águas se tornarem sangues. Eu fiz a treva vir sobre o Egito. Eu fiz com que os animais tivessem úlceras. Eu enviei as rãs, os piolhos, os gafanhotos. Eu matei os primogênitos. Fui eu que quebrei o Egito no meio. Fui eu que quebrei o orgulho de Faraó no meio. Fui eu que tirei vocês lá daquela terra. Fui eu que abri o Mar Vermelho para vocês passarem como em terra seca no meio. Fui eu que salvei vocês daquela vida medíocre, porca e condenada que vocês estavam. Eu. E se eu fiz isso, eu tenho poder sobre vocês. Ou agora quer voltar para o jogo do diabo? Eu libertei vocês, eu morri por vocês, eu dei meu sangue, eu tive uma vida perfeita, eu fui humilhado, eu fui traspassado, eu fui envergonhado, eu que dei a minha vida e comprei vocês. Você não está livre porque eu por mim mesmo. Não, ele morreu primeiro por você. Ele morreu, e nós o amamos porque ele nos amou primeiro, diz João em suas epístolas. Foi ele. Ele nos comprou. Ele nos adquiriu. Somos dele. Somos dele. Ele é um rei que reina sobre a humanidade porque ele criou a humanidade. Ele reina sobre os cristãos porque ele criou os cristãos e, além disso, ele salvou os cristãos e comprou cada um deles do poder do diabo, do inferno, das trevas, da condenação que viera
que lhe era evidente, que lhe era manifestada, porque Paulo vai dizer que a cédula que nos era contrária, ou seja, a dívida nossa, foi rasgada no madeiro na cruz do Calvário. Ele é um rei. E diante de tudo isso, diante de toda essa perspectiva bíblica, agora eu pergunto a você, esse Deus, ele é rei na sua vida? Ele reina? Esse Deus grandioso, poderoso, fantástico, soberano, que é o reino dele, está sobre você? Você está sujeito a esse rei? Você está sujeito a ele? Há muitos cristãos que têm uma ideia completamente errada de Deus. E os ímpios, muito menos. A ideia é muito pior. Acham que Deus é um ser qualquer ali. Tá, você falou, beleza, tá, ok. Tá achando que é dar tapinha nas costas. Tá achando que é um Zé Ruela, um qualquer um. Um amigão trouxa que a gente dá um presentinho. É trouxa, deixa. Tô pensando que é um bobo. Ele é um rei. Se você reconhece isso, bom para você. Se você não reconhece isso, ele continua sendo rei. Mas é uma pena que você não reconhece. A minha pergunta, e eu vou insistir um pouco nisso, a minha pergunta, eu quero que você que está aí me ouvindo nesta hora, se questione. Se questione de maneira sincera. De uma maneira verdadeira, de uma maneira real. Não preocupe com quem está do seu lado, não preocupe com o que os outros vão pensar, não se preocupe com que a consequência dos seus pensamentos, não se importe com nada, agora importe apenas com o seu relacionamento com Deus. E a minha pergunta é, será que o seu relacionamento com Deus é um relacionamento de um servo para com o rei? Será que Deus domina sobre você? Será que Deus está reinando sobre você? Será que as ordens que Ele estabeleceu estão valendo, estão sendo obedecidas e atentadas por você? Será que é desse jeito que é o seu relacionamento? Será que você olha para Deus como um grande rei que tem o direito de mandar e nós, o bom senso de obedecer? O dever de obedecer? Como diz o ditado popular, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Algumas pessoas sequer lêem a Bíblia, sequer procuram saber as ordens desse rei. 1 João, no capítulo 1, ele vai escrever o seguinte, que aquele que realmente ama a Deus, guarda os seus mandamentos. Se você não conhece os mandamentos, eu vou te dar uma declaração bem simples. Você não ama a Deus. Vamos ser sinceros. Vamos deixar as fantasias, as hipocrisias, as mentiras, as confusões de lado. Vamos deixar de lado um pouco essa falsidade que tenta nosso coração. É muito simples. O evangelho não é difícil de entender. João não está dizendo nada de absurdo. Você conhece os mandamentos do seu rei? Ou será que o seu rei é tão ignorado que você mal sabe o que ele espera de você? Será que então, já que você não conhece nada do que ele espera de você, será que então o reino dele, será que o poder dele, será que ele é um rei respeitado na sua vida? Você não conhece. Será que quando você está lá no seu trabalho, olha para mim, na hora que você está lá no seu trabalho, e você vai mentir ou não, vai fraudar ou não, vai soltar nota fria ou não, vai sonegar ou não, o teu rei, Deus, diz, viva honestamente. Está sendo honesto? Ou será que você ignora? Ou será que Deus não é um rei? A regra dele não está sendo atentada na sua vida? Não é uma opção. A gente está falando de opção. Ai, será? Tá lá dentro da igreja. Quem quer cumprir o mandamento de ser um bom marido? Ah, eu quero. Não, eu não quero, não, eu quero. Não é assim que funciona, não. Gente, cristianismo não é assim. Cristianismo tem um rei que está sentado no trono e trouxe uma ordem para mim e para vocês, que diz o seguinte: deem a sua vida pelas suas esposas. Ponto final. Não é para perguntar se é para hoje, para ontem, para depois de amanhã. É uma ordem. Não está perguntando se é para todo mundo ou se é para parte. É uma ordem. Não está perguntando se não é uma questão de recomendação. Ah, eu recomendo, faz se quiser ou se não quiser. Não, é uma ordem, é um mandamento. Esposas, sejam submissas
Não está perguntando se você gosta ou se você não gosta deste mandamento. Porque se você não gosta, é porque você não entendeu. A questão é uma ordem. Soa para você como uma ordem? Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa, não minta, não fale palavrões, não ame o mundo nem no que o mundo há. Não está falando, olha, eu recomendo que você não ame o mundo, tá? Eu sugiro que você não goste de música mundana. Está dizendo, é uma ordem. A ordem é, não ame o mundo. A ordem é, leia a Bíblia. A ordem é, ore. A ordem é, se santifique. A ordem é, seja honesto. A ordem é, não pague o mal com o mal. A ordem é, me sirva, dê frutos a mim. A ordem é essa. E outras tantas. Olhamos dessa maneira para com Deus? Olhamos como um exército, como um servo, como um súdito? Nossa, Deus, agora eu entendi que eu não posso cometer palavrões, pornografias, eu entendi que eu não posso adulterar com os olhos, entendi que essa é a sua ordem, tá bom, agora eu vou mudar a minha vida para viver dessa maneira. Nossa, eu entendi que eu não posso mentir no meu trabalho, entendi que essa é a sua ordem, entendi, eu vou mudar a minha vida. Por quê? Porque um rei, um chefe superior a qualquer um outro tá falando, não minta, não engane, não fraude, não seja imoral, não seja leviano, não seja uma pessoa pródiga, não seja carnal, não seja egoísta, não seja soberbo, não seja orgulhoso, não venha com conversa fiada, não seja fofoqueiro, não seja fofoqueira, não seja irado, chega! É assim que você recebe a palavra de Deus, é assim que você lê as ordens que Deus enviou a mim e a você, é dessa maneira que nós lemos, falou, Deus disse que não pode, então a partir de hoje, não pode mais, ponto final. Ah, mas um palavrãozinho só, né? Não pode. Ah, mas não pode. Ah, mas olha, não pode. É regra, é lei. Tem um rei que determinou os seus mandamentos, as suas ordens. E ele tem direito sobre a minha vida, sobre esse mundo inteiro. Ele tem direito. Ele que criou, ele que resgatou, ele que salvou. É ele o mais sábio, o mais inteligente, ele é tudo. Diferente da maneira que muitas vezes nos relacionamos com Deus. Deus é amor, não ignoramos isso, não ignoramos a sua misericórdia, não ignoramos a sua benignidade, mas ele é rei também. Ele é rei. Iremos anunciar apenas a graça e ignoraremos a severidade de Deus? Diremos da sua bondade, da sua benignidade, mas ignoraremos a sua justiça, o seu terror, como disse alguns textos atrás? Ele é um rei. Um rei quer ser respeitado. Um rei quer ser honrado. Um rei deve ser servido. E a minha pergunta, mais uma vez para você hoje, é: como é que você tem se relacionado com Deus? Ele é de fato um rei sobre você? Ele de fato reina sobre você? Será? Será? Será que você está ignorando o seu chefe, o seu rei? Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Porque existem pessoas que acham que estão sendo súditos e que Deus reina. Não, Deus reina na minha vida. Mas não é verdade. Qual é a prova? Você pratica os seus mandamentos? Você se interessa pelos mandamentos? Ah, mas como assim se interessar? Leia a Bíblia, procura estudar, procura tirar dúvidas, procura ser aconselhado, ensinado a respeito da vontade de Deus? Realmente Ele manda? Realmente você está disposto a honrá-lo como rei? Jesus disse, certa vez, este povo me honra com os lábios, fazendo citação do profeta Isaías, ou seja, não era um problema apenas da época de Jesus, mas um problema antigo, a qual Jesus relembra o povo. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Jesus é o meu rei, ele reina em mim, canta até que louvor, reina em mim com teu poder. No dia a dia, eu faço o que eu quero.
Ninguém interfere na minha vida. Ninguém intromete no meu casamento. Eu faço o que eu acho que é bom, o que é melhor. Ninguém toca nos meus negócios. Ninguém toca no meu lazer. Ninguém toca no meu horário livre. É meu. Eu faço o que eu quero. Ninguém interfere. Nem Deus. Ninguém mexe. Só não fala essa última parte. Ninguém não. O resto é a mesma coisa. Aí vem alguém e diz, faça isso. Minha vida eu cuido eu. E veja que interessante, isso também sucedeu em outros momentos. Em 1 Samuel 8:7, nós temos o seguinte relato. E disse o Senhor a Samuel, porque o povo estava pedindo um rei. E Deus responde da seguinte maneira para Samuel. Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Agora digo eu mesmo, aqui. Eu sou um embaixador de Deus. Eu vou prestar contas do meu trabalho a Deus. Eu vou prestar conta desta igreja a Deus. Eu vou prestar conta da tua vida, dos irmãos da Castelo Forte diante de Deus. Eu vou prestar conta, porque eu fui incumbido por Deus para um trabalho, para uma missão. Eu não estou aqui de alegre, eu estou aqui porque eu tenho um trabalho a ser feito. E eu vou ser cobrado por esse trabalho. E para que eu exerça esse trabalho de zelar pela sua vida, de interceder por você, de estudar para te dar um ensinamento correto, para te instruir no caminho de verdade, eu tenho autoridades que Deus concedeu. Eu vou te dar autoridades, benefícios, porque você tem um trabalho para mim qual me represente diante deles. Então, muitas vezes, eu vou interferir na tua vida para o seu bem. Deus não vai interferir e falar, você está em pecado. Pare de ter esse negócio. Pare de se comportar dessa maneira. Não haja assim. Não viva dessa maneira. Abra mão disso. Não vá por esse caminho. Você tem a liberdade de seguir e ser rebelde? Tem liberdade. Mas olha o que está acontecendo aqui. Samuel falou, eles não querem mais seguir o que eu estou falando. Eles querem um outro caminho. Deus falou, Samuel, fica tranquilo. Não é vocês que estão rejeitando, não. É a mim. Porque Samuel não estava criando uma lei. O Samuel não pegou a lei de Moisés e escreveu, agora eu vou escrever a lei de Samuel e todo mundo vai seguir a minha ordem. Não. Eu não escrevi a Bíblia. Eu não escrevi o Novo Testamento. Eu não escrevi a lei de Moisés. Eu não escrevi Provérbios. Eu não escrevi os Salmos. Eu não escrevi as epístolas paulinas. Eu não escrevi o Apocalipse. Eu não escrevi as epístolas católicas. Não foi eu. Eu aprendi. E eu tenho que obedecer e seguir. E eu agora que eu aprendi e obedeci, Deus me chamou para ajudar aqueles que são sinceros a caminhar nessa mesma pisadora. Mas tem pessoas que não vão interessar. Não, eu não vou dar ouvidas a ele, não. Não é a mim. Eu não criei nada. Não é minha igreja, é a igreja de Deus. Não é meu evangelho, é o evangelho de Deus. Quem não aceita, não tá rejeitando o meu evangelho. Está rejeitando o evangelho da Escritura. Não está rejeitando o meu ensinamento. Está rejeitando o ensinamento da Escritura que eu apenas estou replicando aos vossos ouvidos. Não criei nada. Como diz, aprendi lá em São Paulo, um dos cursos que eu fiz, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Bateu em mim primeiro, meu amigo. Você tá pensando que o quê? Não pode mentir é difícil. Mas tem que respeitar, mas não pode falar palavrão, que não pode amar uma. Bateu aqui primeiro. Tá achando que o quê? Que eu tô amando o mundo por aí? Você acha que eu o quê? Que tô mentindo quando desliga a câmera? Tá pensando que o quê? Que eu tô sonegando? A porta é estreita para você, a porta é estreita para mim. A porta é estreita para todo mundo, não tem brincadeira não. Deus reina sobre você, mas reina sobre mim também. E ai de mim se brincar com ele, ai de mim se zombar dele, ai de mim se desrespeitá-lo. Ele tá vendo tudo. O meu pecado eu arrependo diante de Deus. Porque reconheço a soberania e a verdade dele. Então você tem que entender que Deus exerce a sua majestade através dos seus servos, os profetas, os pastores, a qual Deus deu autoridade para falar em nome dele, para que ele cumpra o propósito dele, para mim e para você. Um dia eu fui discipulado, ensinado, um dia eu fui instruído, advertido, corrigido, você vai ser. Agora tem gente que fala, eu amo Deus, mas ninguém toca na minha vida. Eu amo Deus, mas não presto conta para mim. Eu amo Deus, mas ninguém interfere na minha vida. Não está aceitando o reinado de Deus. Quer viver do seu próprio jeito, quer viver do seu próprio estilo, quer viver do seu próprio modo. Porque não é esse o modo bíblico. Não é esse o modo que Deus estabeleceu. E é uma conveniência muito grande você querer esconder-se em si mesmo para não ter que prestar conta a ninguém, porque eu duvido que a pessoa que está na santidade não quer entrar no aconselhamento.
pastoral. Eu quero ver alguém que está na pureza, que está evangelizando, fazendo campanha de oração de madrugada, falar, eu não quero conversar com pastor, não quero contar minha vida, pastor. Quero ver. Dou meu carro. Quero ver. Chega lá, irmão, eu quero falar com você. O irmão, nossa, eu estou jejuando há 10 dias. Nossa, eu estou evangelizando, ganhando a minha família. Nossa, eu tenho quebrantado todos os meus pecados. Nossa, eu tenho orado tanto. Nossa, eu tenho buscado. Não quero falar não. Nossa, imagina se ele me pergunta como que eu tenho vivido. Ai, que vergonha. Isso não existe. Agora é o contrário. Está na safadeza. Não lê a Bíblia. Não ora. Tem pecado oculto. Tem pecado... Não, mas está chovendo pecado. O câncer, a lama. Está nadando na lama do pecado. E vai fugir. Eu vou prestar conta. Eu vou falar de como está o meu interior. Eu vou falar da minha vida. Eu vou falar de que eu estou gostando de um menino, de uma menina que é ímpio. Que sabe que vai ser reprovado, não pela autoridade espiritual, mas por Deus. E está fugindo de Deus, está fugindo de receber as orientações da majestade. Povo, me honra com lábio. Parabéns. Eu adoro a ti. Vai, e na prática. Quero ver na prática. Quero ver no dia a dia se você está disposto a falar, está escrito eu vou obedecer, está escrito eu vou cumprir. Não vou conseguir da noite para o dia, mas o meu coração mudou para praticar, para servir, para buscar, para seguir o caminho dele. Tem gente, agora passo para um outro ponto, e tem gente que acha que servir o seu próprio caminho, ou servir, ou deixar e seguir outro caminho é bom. Acha que outros reis são bons. Eu vou dizer para vocês como que funciona distante de Deus. 2 Crônicas, capítulo de número 12, verso 5, nós temos, a partir do verso 5, nós temos uma palavra que Deus enviou ao profeta Semaías, diante da seguinte situação. Roboão e o reino de Judá estava num pecado, estava numa rebeldia extrema, a qual Deus iria castigar. E Deus envia a palavra a eles. E vamos ver o que ele disse. A partir do verso 5, diz o seguinte: Então veio Semaías, o profeta Roboão, e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, que era o rei do Egito, que ia atacar, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixarei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se. Não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Agora presta atenção. Verso 8. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Deus está falando: vocês pecaram, me abandonaram, eu vou entregar vocês. Ele disse: não, por favor, me perdoa, eu reconheço, eu pequei, eu adulterei, eu abandonei, eu deixei a vida devocional, eu desrespeitei, eu estou vivendo na lama do pecado, me perdoa. Deus lave. Mas eu vou deixar uma lição para vocês hoje. Eu vou deixar um ensinamento para vocês. Eles vão dominar sobre vocês. Vocês vão ser tributários deles. Vocês vão ser servos de Sisaque, do Egito. E aí vocês vão aprender, vai ver na prática. O que é melhor, se me servir ou servir ao mundo? Me servir ou servir, ou deixar com que o mundo das nações venham dominar vocês? Vocês vão ver a diferença. Tá achando que é ruim me servir? Mas eu vou deixar vocês servirem ao mundo. E vocês vão ver o quão humilhante, o quão doloroso, o quão desagradável, o quão ruim é. Tem gente que tá achando que é ruim servir a Deus. Cuidado, muito cuidado. Eu tenho temor de falar, mas se você brincar com Deus, ele pode te dar a mesma sentença. Tá bom, eu vou te perdoar se você se arrepender. Mas eu vou deixar você agora servir. Vai deixar sobre o domínio do mundo. Você vai ver quem é melhor, eu ou eles. Tem gente que tem empresa própria, tem gente que tem negócio próprio e vive abandonando Deus com um monte de irregularidade. Uma hora, Deus vai trazer castigo. Se você se arrepender, talvez Deus deixe você trabalhar como empregado em determinado lugar. Você vai ver a diferença entre servir Deus e servir o mundo. Um patrão ruim, desonesto, que você vai trabalhar, dar o seu suor e não vai colher nada. Tem gente que acha que deixar Deus vai ter vida boa. Veja Deuteronômio 28, a partir do verso 47. Porquanto não haverá servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo,
assim servirá aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Ou seja, Deus está falando, ó, está no monte, Ebal e Gerizim, as bênçãos e maldições, e essas são maldições, o povo se compromete a servir a Deus, mas se compromete sob até se desobedecer a essa seguinte questão. Ó, você não quis servir Deus com alegria? Não quis servir Deus com bondade de coração? Você que está me ouvindo hoje, me vendo, está na prosperidade, está na vida boa, está tudo bem, casamento aparentemente bem, vida aparentemente bem, a coisa está ali se sustentando, tá beleza, está na abundância e não quer servir a Deus? Beleza. Deus vai enviar então os inimigos para que você venha servir a esses inimigos. Você não gosta tanto do diabo, você não gosta tanto do mundo, você não gosta tanto do sistema mundano, você não tem tanta ojeriza, alergia aos mandamentos de Deus. Deus vai te dar outro Senhor. Deus vai te enviar um outro Senhor, porque o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ama você e cuida de você. Ainda que a porta seja estreita, é o melhor caminho. Agora, outro Senhor, não te ama, não. Como nós temos algumas vezes na Escritura, tanto com Jesus no Sermão da Montanha, é impossível servir dois senhores, a Mamon ou a Deus, ou talvez no Antigo Testamento, a história de Elias e os profetas de Baal, olha, pô, vocês devem escolher se Baal é Deus, siga Deus, se Deus é Baal, se Jeová é Deus, então siga Jeová, Deus. E desafia o povo. Não dá para servir dois deuses. Não dá. Não dá para ficar namorando Deus e adulterando com o diabo. Não dá para ficar flertando com Deus na igreja e sair da igreja e ter uns amassos com o diabo, com o Satanás. Não tem jeito, não tem meio termo. E Deus não tolera esse adultério espiritual. Deus não tolera essa safadeza, essa promiscuidade, essa prostituição espiritual. É um Deus, é um Senhor apenas. E Deus não faz caso de, eu te aceito, mesmo você tendo muitas outras pessoas, muitos outros deuses. Não, não quer a mim? Que estou fazendo bem para você? Tá bom, eu deixo você ficar apenas com esses deuses, senhores, mundanos, ímpios, perversos, que vão trazer fome, que vão trazer nudez, que vão trazer sede, que vão trazer falta de tudo na tua vida. Aí você vai ver. Não faço questão, Deus não tá. Ai, eu queria tanto que você tivesse comigo. Ai, mas tá bom. Vamos fazer o seguinte, pai. Vamos fazer, vai, pode namorar com ele, namorar comigo. Você acha que Deus é assim? Eu conheci um caso assim, de um casal, pessoas ricas, não queria separar, veio a mulher e falou, olha, eu gosto do outro mesmo, mas vamos manter as aparências, fica com os filhos junto, eu continuo com ele e você toca a vida do jeito que você quiser. Deus não é assim, não. Você escolhe. Chegou a hora de você escolher, ou você serve a Deus ou você está perdendo o seu tempo. Deus não tolera, ou é quente ou é frio, se for morno, e Deus vomita, Deus tem nojo. Deus tem nojo dessa relação porca, vergonhosa. É muito sério. É muito sério. É muito sério. Essa é a visão correta da majestade de Deus. Ele é rei porque ele é dono de tudo, porque ele criou tudo, porque ele é o mais sábio, o mais virtuoso, ele é acima de tudo, de todos, não tem ninguém que se compara a ele. Ele é rei por mérito, porque ele pode, porque ele tem essa autoridade. Ele é rei sobre os homens porque ele criou os homens. E tudo que ele manda é para o bem. Deus não manda nada para a safadez, para o mal. Deus é rei dos cristãos porque, além de ter criado, ele resgatou de uma vida ímpia, suja, nojenta e a caminho do inferno para levá-los à vida eterna, à salvação eterna. Deus tem autoridade sobre tudo e sobre todos, sobre as nações. Os ímpios, reis e governantes deste mundo que não o reconhecerem, vão prestar conta. Você está pensando que esses governantes que nós temos tanto no Brasil quanto fora, não vão prestar conta para o verdadeiro rei, o rei dos reis e senhor dos senhores? Vão prestar conta. E ai deles naquele dia. Ai deles. Porque está escrito, dura coisa é cair nas mãos do Deus irado. Vão prestar contas. Deus é rei. Deus é majestoso. Deus é soberano. E nós temos um compromisso para com ele. Não se iluda achando que possa servir vários deuses. Não se iluda achando que possa oferecer um sacrifício coxo, uma servidão nojenta, porca, infiel, fraca, desonesta, insincera. Não se engane. Ele está no seu trono, olhando para você agora. E eu recomendo que você reveja a sua forma de relacionar-se com Deus.
E como diz Salomão, quando entrares na casa do Senhor, sejam poucas as tuas palavras. Poucas. Porque Ele está no céu e você na terra. Tá falando, cuidado quando você apresentar diante de Deus. Cuidado. Temor, reverência. Ele não é como você. Ele é muito acima de você. Então, sejam poucas. Seja contido no seu comportamento diante de Deus. Porque Ele é nosso amigo, nosso pai, mas Ele também é o nosso rei. E um rei não é tratado de qualquer maneira. Eu apelo a você para que você tenha o mesmo comportamento de Paulo, que ele diz a Timóteo. 1 Timóteo 1,17 diz o seguinte: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Mude o seu relacionamento com Deus. Mude a sua maneira de enxergar a Deus. Não brinque com Deus. Não zombe de Deus. Não ignore a Deus. Não despreze a Deus. Não negligencie a Deus. Não ache que Deus é um trouxa. Não ache que Deus é um ser distante. Ele está diante de você. Ele está olhando para você agora. Ele está olhando para sua esposa, para os seus filhos agora. E ele diz: eu falei através do meu servo que eu sou o rei de todas as nações, o rei das pessoas. E tu? O que fará diante disso? E tu, jovem, o que fará diante dessa verdade? O que fará diante dessa revelação? Me tratarás como rei? Tratarás a Deus como o verdadeiro Deus, o verdadeiro rei, e que os seus mandamentos, então, têm autoridade de serem observados por nós? De que os 10 mandamentos que inicia, eu comprei vocês, então os demais mandamentos devem ser observados, porque eu tenho direito de trazer ordem sobre a sua vida. Eu te salvei, eu te remi, então eu tenho direito de trazer e falar como a sua vida deve ser ou não deve ser. E aí, aceita? Aceita? Ou não? É esse Deus que você vai servir? É assim que você vai se comportar diante de Deus? Ou você vai continuar se comportando de maneira arrogante, orgulhosa, altiva, de maneira independente, de maneira a desprezar no coração os mandamentos dele? Como será de agora para frente? Ele é rei. Ele reina. Como diz o Salmo 93, o Senhor reina. Então não me interessa muito as pragas do tempo presente, não me interessa muito as ordens humanas, não me interessa muito os pensamentos e o futuro, porque Ele reina. E eu sei que a minha vida está debaixo do poderio dele. Eu falho, peco, mas eu estou no caminho para servir e obedecê-lo da melhor maneira possível. Quando eu falo, eu reconheço que ele está certo, eu estou errado. E como Roboão disse, o Senhor vai me castigar? O Senhor é justo, mereço castigo. Se ele quiser me castigar, está certo, porque eu errei e tropecei. E você? Eu digo como Josué, eu e minha casa, porque eu sou chefe dessa casa, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E você? Vai servir ao Senhor também? Eu convido a você a rever a sua vida. Eu convido a você a rever os seus conceitos, a sua mente, a maneira que tem se relacionado com Deus. E diga, eu também servirei ao Senhor. Eu também me sujeitarei ao Senhor. Eu também me colocarei como servo. E o Senhor será o rei. Não um rei apenas de título, mas um rei verdadeiro que interfere na minha vida e que dirige os meus passos do jeito que o Senhor achar melhor. Faça esse compromisso com Deus nessa noite. Reveja os seus caminhos, reconcilia-te com Deus, renova os seus pensamentos com relação a Deus. E você verá que vale a pena servir esse Deus tão fantástico e maravilhoso que nós temos. E que servir a Ele é um benefício, não um castigo. É uma bênção, não uma maldição. É uma alegria, não uma razão de ter tristeza. Como João diz, seus mandamentos não são penosos. Não é um castigo, não é uma pena a ser cumprida. Os mandamentos são bons. A nossa carne que é ruim, a nossa inclinação para o mal que é perversa. Mas os mandamentos são bons. São bons. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Tenha Deus como um rei. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus,
Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Deus, porque muitas vezes te tratamos de uma maneira tão aquém e diferente daquela que deve ser tratada. Muitas vezes confundimos a liberdade que temos com o Senhor e tratamos o Senhor de maneira leviana, de qualquer forma. Não levamos a sério as suas ordens, não levamos a sério o seu reinado, a sua majestade. Não levamos a sério os seus ensinamentos. Tratamos o Senhor como qualquer um outro, sem ser especial, sem ser como o verdadeiro Deus que está no trono, cheio de majestade, glória, poder, força e domínio. Dá-nos um coração mais humilde, Senhor, e nos perdoa do nosso orgulho, da nossa altivez, da nossa arrogância, de seguirmos os nossos caminhos e não os seus, de seguirmos a nossa vontade, não a sua. Ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Temos uma visão muitas vezes tão deturpada de Ti, e isso atrapalha o nosso relacionamento e nos faz achar que somos os donos da situação, quando na verdade é o Senhor quem reina. Ó Deus, abençoa, Deus, a nossa igreja, para que seja uma igreja verdadeira, não uma igreja de hipócritas, não uma igreja de farsantes, não uma igreja de perdidos, não uma igreja de condenados, mas uma igreja de pessoas sérias. E que o Senhor lance fora, Deus, aqueles que não querem ter um compromisso com o Senhor. Que o Senhor lance fora aqueles que são hipócritas e não querem nada. Que o Senhor preserve os fracos e nos ajude a cuidar dos fracos verdadeiramente. Porque tem pessoas que querem, tem pessoas que desejam, que entendem que estão erradas, querem mudança, querem transformações. E nós estamos aqui para ajudar, nos dá sabedoria para ajudar essas pessoas. Mas, Senhor, tem pessoas que são hipócritas. Tem pessoas que não querem nada com o Senhor. Tem pessoas que estão enganando o Senhor, enganando a igreja. Essas pessoas que não querem compromisso com o Senhor, que não querem te servir, que querem de fato servir o mundo, os seus interesses e o diabo, que o Senhor as lance fora, Senhor. Porque a igreja é um lugar para aquelas pessoas que querem ser transformadas, que querem ter um compromisso com o Senhor. E que o Senhor não nos permita, Deus, cultivar pessoas que não têm interesse pelo Senhor. Não nos deixa, Deus, pela conveniência, pelo desejo de crescimento, grandeza ou qualquer coisa, manter na igreja pessoas que odeiam o Senhor, pessoas que desprezam o Senhor, pessoas que esnobam, que zombam do Senhor e dos seus mandamentos. Que nós tenhamos a coragem, a firmeza para excluí-las, para diverti-las, para falar sinceramente que não faz sentido elas permanecerem na igreja, porque não querem de fato viver na igreja. Talvez fazem por uma questão social, talvez fazem porque tem interesse em algum relacionamento, porque está gostando de uma mulher, de algum homem, fazem porque querem manter alguma aparência, mas Senhor, o Senhor não aceita a aparência do homem. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor sempre nos ajude, Deus, a manter uma igreja sincera e verdadeira, estendendo as mãos para aqueles que de fato querem ajuda, querem a transformação, querem um arrependimento, mas que tenhamos a firmeza e que o Senhor, pela sua providência, também lance fora aqueles que não querem ter um compromisso sério com o Senhor, porque não faz nenhum sentido mantê-las ali. Se elas querem de fato viver suas vidas sem o Senhor, que vão embora. Se elas de fato querem viver debaixo do reino do mundo, que vão para o mundo. Se elas de fato querem servir os ensinamentos do diabo, que vão servir ao diabo. Não faz sentido estarem na igreja se não querem te servir. Mas todo aquele que for sincero, ainda que fraco, que o Senhor preserve, o fortaleça, guarde das artimanhas de Satanás, que o Senhor nos preserve, o sustente, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para poder ajudá-los da melhor maneira possível. Deus, a igreja é tua, e falaremos sempre a verdade, porque ela é tua. Se for para crescimento ou para diminuição, pouco nos importa. O que nos importa é que o Senhor seja glorificado e que a sua vontade seja feita. Porque eu também hei de prestar conta das minhas palavras e do meu cuidado. E peço, Deus, que o Senhor me dê a coragem, a sabedoria para fazer sempre da melhor maneira possível, da maneira mais sincera. Porque não me convém agradar a homens, mas agradar ao Senhor. Por isso, Senhor, abençoa essa igreja. Não haverá nenhum avivamento, nenhum despertar, nenhuma transformação se tiver tantos pecados encobertos. Mas se, de fato, respeitarmos o Senhor dará a chuva, o Senhor enviará do teu Espírito Santo. E teremos experiências verdadeiras, poderosas. De fato, conheceremos e viveremos da maneira apropriada, Senhor. Abençoa essa igreja. Abençoa-nos, Senhor. E nos ajuda nessa missão tão árdua e tão séria, mas também tão sublime e agradável de encaminhar as pessoas ao Senhor.
Visita todos que estão em suas casas, Senhor. Abençoa seus trabalhos, suas famílias, as atividades, aqueles que retornarão. Abençoa, Deus, o retorno da igreja. Que seja um retorno, Deus, não de oba-oba, mas um retorno de santidade, amor, graça, pureza, verdade, de muita alegria na sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.